Efésios capítulo 4, versos 17 até o verso 2 do capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo entra agora num campo, numa seção, num texto que trabalha não mais a unidade da igreja, como ele trabalhou nos versos anteriores, não mais os dons que a igreja precisa desenvolver, os dons que Deus deu para que possamos trabalhar, para que possamos servi-lo, para que possamos engrandecer a Ele, expandindo o seu reino neste mundo. Mas agora o apóstolo Paulo, ele exorta aos crentes da igreja de Éfeso, como também aos crentes da igreja presbiteriana Calvário, nesta manhã, acerca da pureza, acerca da santidade. Agora não mais somos chamados a olharmos para o todo, para a unidade, mas agora nós somos chamados a olhar para dentro de cada um de nós. Somos chamados a pensarmos se de fato nós somos verdadeiramente crentes, transformados, salvos em Cristo Jesus. Se de fato o verdadeiro evangelho da salvação e da cruz está operando em nossos corações, nos fazendo cada vez mais novos e santos na presença de Deus. Aqui nós vamos perceber, queridos irmãos, que o evangelho, que ser crente não é apenas estar arrolado no hall de membros de uma igreja, que ser crente não é apenas frequentar a igreja,
que ser crente não é apenas viver uma vida religiosa, domingo após domingo, indo ao culto, fazendo isso, aquilo, todos os trabalhos, se envolvendo com tudo, mas que ser crente exige uma mudança radical. Ser crente exige que nos revistamos de um novo homem, que abandonemos as práticas do passado, que abandonemos aquilo que não mais pertence à nossa nova realidade de vida. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele trabalha de forma intensa, mostrando esta nova realidade de que agora nós estamos vivendo, que nos foi proporcionado por Cristo Jesus na cruz. Uma coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, e que talvez nós nunca paramos para pensar, é que nós nos incomodamos e nós nos colocamos na presença de Deus, muitas vezes até indignados, quando nós vemos pessoas tendo problemas de saúde, quando nós vemos cidades, países, pessoas enfrentando catástrofes, quando nós vemos guerras assolando muitas pessoas, e isso nos incomoda ao ponto de nós não nos conformarmos com esta realidade, com o coletivo. Nós nos preocupamos muito com o coletivo, com problemas que é inerente a todos. Com o coletivo nós nos indignamos, mas nós não indignamos tanto assim com aquilo que é privado. Nós não nos indignamos tanto assim, meus irmãos, com aquilo que diz respeito à nossa vivência, ao nosso relacionamento para com Deus. Nós não nos indignamos tanto com o pecado que muitas vezes toma conta dos nossos corações. Mas diante de Deus, os problemas comunitários, os problemas que assolam a todos, são terríveis, assim como os problemas que nós temos particularmente em nossos corações, e o apóstolo Paulo está tratando disso aqui. O apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 25, ele fala de pecados, de situações, de problemas, de questões que são tão terríveis diante de Deus, que nós deveríamos levar em consideração diante de Deus, tanto quanto os problemas que atingem a todos. E ele vai trabalhar aqui de uma forma bem detalhada, meus irmãos. Esta porção aqui que Paulo nos apresenta, esta perícope que vai aqui do verso 17 até os 2 do 5, mexe conosco, nos faz, de fato, olhar para dentro de nós, para dentro dos nossos corações, e nos faz, de fato, percebermos como é que nós estamos vivendo na presença de Deus. Paulo começou no versículo 1 dizendo para que os crentes andassem de modo digno do evangelho em que eles foram chamados, que nós andássemos de modo digno do evangelho, que nós andássemos em coerência com o evangelho, de acordo com o evangelho, de acordo com a nova vida. E aqui então Paulo vai mostrar essa nova vida, essa coerência, viver de acordo com o evangelho na nossa vida prática, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Esse texto aqui, meus irmãos, ele descreve em termos gerais a mudança que Cristo realizou em nosso pensamento, em nosso comportamento, aquilo que Cristo requer de nós. Ele está tratando aqui da pureza da igreja, de como a igreja precisa ser pura, de como a igreja precisa ser santa, de como nós fomos chamados para sermos um povo santo, para cultivar essa pureza a cada dia. E aqui então, meus queridos, Paulo apresenta esse texto, e nós podemos dividir aqui em 3 partes. Nós vamos ver dos versos 17 a 19, Paulo mostrando como nós devemos viver em relação ao mundo. Dos versos 22 a 24, Paulo vai escrever sobre o crente e a sua velha natureza. E nos versículos 20
a 24, Paulo nos lembra de que nós chegamos a Cristo pela fé e que nós aprendemos um novo modo de vida por meio de Cristo, que é a verdade, que é aquele que nos proporciona esta realidade. Os versículos 20 a 21, meus irmãos, então nos mostra isso. Ele nos mostra como que nós vamos viver para Cristo e como nós devemos viver para Cristo agora que nós somos transformados por Ele. Esses versículos, então, do 17 ao 24, são versículos gerais em natureza. São do versículo 25 em diante, Paulo começa a ser específico. Do verso 17 até o 24, Paulo está sendo geral, ele está tratando de questões gerais. Mas do 25 até o 2, do 5, ele vai tratar individualmente em cada um, mostrando situações, coisas que nós precisamos abandonar, como que nós devemos viver para desenvolver essa pureza a cada dia para o reino de Deus. Portanto, olhando para os versos 17 a 19, Paulo então nos mostra que nós devemos deixar para trás o mundo. Eu vou ler mais uma vez os versículos para que possamos atentar e entender melhor. Ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ao nos aproximarmos desta passagem, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo, ele nos disse lá no capítulo 2, versos de 1 a 3, quando diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo nos mostrou lá neste capítulo 2, versos de 1 a 3, que nós também éramos incrédulos, que nós também andávamos da mesma forma que os gentios que não se converteram, que não foram transformados pelo Evangelho, estavam andando. Paulo está mostrando como que nós andávamos quando éramos ímpios, mas que agora nós não podemos mais andar desta forma. E por isso ele diz, aqui neste versículo 17, que nós não podemos mais andar como outrora nós andávamos, que nós não podemos mais viver como outrora nós vivíamos, ou seja, estávamos sem vida, separados de Cristo, mortos em nossas transgressões e pecados. Paulo aqui, meus irmãos, aborda essa dimensão, mostrando que aqueles que vivem desta forma estão mortos, eles não têm vida. Ele mostra que os incrédulos aqui, deste capítulo 4, e no versículo 18, ele vai mostrar aquilo que é central. Ele vai mostrar que estas pessoas não têm vida, que essas pessoas não podem temer a Deus, que essas pessoas não podem obedecer a Deus, que eles não podem viver em santidade. Por quê? Porque eles estão obscurecidos de entendimento, a sua mente está bloqueada, eles estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que eles vivem. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que aquilo que é central, eles mostram: olha, não andeis mais como os gentios, não vivam como vocês viviam antes, porque antes vocês estavam obscurecidos de entendimento, antes vocês eram ignorantes, alheios à vida de Deus, e agora vocês não são mais assim. Paulo aqui está nos dizendo que o relacionamento, que a vida do incrédulo é uma vida que está totalmente entregue aos prazeres deste mundo, que esses incrédulos, eles são peões, são bonecos, são marionetes nas mãos de Satanás,
que eles estão sob o domínio da carne, que eles estão sob a influência do mundo, e que em momento algum, se Deus não intervir em suas vidas, que se Deus não intervir em seus corações, que se Deus não trazer diante deles a palavra, eles não podem viver para Deus, eles não podem viver de forma que seja temente e obediente a Deus. Antes então nós andávamos desta forma, antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, de acordo com a concupiscência da nossa carne. Agora que nós nascemos de novo, meus irmãos, em Cristo nós fomos ressuscitados daquele estado de mortos espiritual para uma vida nova, e por causa disso nós devemos renunciar ao mundo e o seu domínio sobre nós. E é isso que Paulo exorta os crentes a fazerem nesses versos 17 a 19, que todos nós não andemos mais como outrora andávamos, e que todos nós não andemos mais como os ímpios andam, porque nós não somos mais assim, porque nós, os crentes em Cristo Jesus, nasceram de novo, e este novo nascimento, meus irmãos, esta nova vida, não simplesmente quer dizer que agora nós somos religiosos, de que agora nós vestimos uma roupa de religiosos. John Piper, em seu livro Finalmente Vivos, ele escreve sobre o que os norte-americanos pensam do que é nascer de novo. E eles acham que muitos ali que estão naquele contexto pensam que nascer de novo é simplesmente viver uma vida religiosa sem se divorciar, sem separar, sem abandonar os seus velhos pecados. E aí ele fala que o número de divórcios dentro da igreja é igual ao número de divórcios que existe fora da igreja, que os jovens que estão dentro da igreja vivem relacionamentos ímpios, imorais com os seus parceiros dentro da igreja, que jovens que não são casados, que vivem tendo relacionamentos sexuais, vivendo uma vida desregada, assim como os jovens que estão fora da igreja, que os maridos não tratam as suas esposas com amor e como a palavra de Deus ensina, assim como os ímpios que estão fora da igreja tratam. E aí então, meus irmãos, Paulo está nos mostrando aqui que agora nós nos revestimos de uma nova criatura, que agora nós somos novos, que nós nascemos de novo, e que nascer de novo, meus irmãos, é cortar todos os vínculos com o mundo. Nascer de novo não é simplesmente vestir uma roupagem de religioso e dizer agora eu sou crente, colocar a Bíblia debaixo do braço e durante o domingo ser uma pessoa, durante a semana ser outra. Ser crente é nascer de novo, e esse nascer de novo, ele é vivido e expresso em nossa vida diária, é vivido lá fora, porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Todos nós aqui estamos com o pensamento voltados para a mesma coisa, com o coração, com a voz, tudo em nós aqui está fundamentado numa só realidade, em Cristo. Mas, queridos, viver como crentes lá fora, onde nós temos que enfrentar os ímpios, o nosso patrão que é ímpio, os colegas de trabalho, temos que enfrentar a família e os parentes são difíceis de lidar, temos que enfrentar os relacionamentos difíceis dentro de casa, temos que passar por momentos difíceis na vida. Ser crente quando tudo vai mal, quando parece que tudo está desmoronando, é extremamente difícil. Mas o novo nascimento, meus irmãos, nos faz superar todos os obstáculos. O novo nascimento nos faz vivermos com uma mentalidade diferente, com uma vida diferente, com pensamentos diferentes. E no versículo 17, então, aqui Paulo introduz o seu ensinamento como um lembrete solene da importância do que ele está prestes a dizer. E aí ele diz: isto eu digo e portanto testifico juntamente com o Senhor. Paulo aqui, meus irmãos, ele diz, ele no verso 17 ele diz: eu digo
E aqui é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou testemunhando, eu estou testificando, eu estou apresentando a vocês, eu quero afirmar a vocês algo, eu quero dar testemunho de vocês. E ele diz assim: a minha testemunha daquilo que eu vou dizer é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Essa palavra dizer aqui, meus irmãos, então ela significa dar testemunho, servir como testemunha. Ele é usado em outras partes do Novo Testamento por Paulo, mas em todos os casos, Paulo emprega esse termo para transmitir um senso de importância. Aqui, ele está mostrando aqui através disso: olha, eu digo e testifico que aquilo que ele vai dizer é extremamente importante. E é necessário que todos estejam prestando atenção naquilo que ele vai dizer, porque não é só importante, é urgente. Quando o Senhor Jesus buscava transmitir a mesma ideia naquilo que ele ia dizer, ele dizia assim: em verdade vos digo. Paulo aqui vai um passo além no versículo 17 e ele afirma que as suas palavras, aquilo que ele vai dizer, não é somente dele, porque o que ele está prestes a dizer é a instrução do próprio Cristo, é a ordem de Cristo, é aquilo que Cristo colocou no seu coração para que ele pudesse então dizer à igreja. E Paulo dá um comando à igreja: preste atenção, atente-se para o que eu vou dizer. E o que eu vou dizer é: não andeis como andam os gentios. E muitas coisas, meus irmãos, são implícitas ou claramente declaradas neste comando, e nós vamos considerar alguma delas. Primeiro, que Paulo está dizendo aqui que a fé em Cristo exige uma mudança radical no estilo de vida do crente, na maneira como ele se comporta. Ele não pode mais viver como antes. As palavras de Paulo aqui, não mais, indica que aqueles que viviam da maneira como o mundo gostava, como o mundo se sentia bem, ele agora deve renunciar, ele agora deve rejeitar essa forma de vida. E o comando de Paulo aqui é deixar de viver da maneira que costumava viver e viver agora de uma maneira que glorifique a Deus, que honre a Deus, que traga, que demonstre o seu amor para com Deus. Segundo, este comando aqui, meus irmãos, lida com o relacionamento do crente no mundo. Uma vez que outrora, como parte do mundo caído, nós éramos alienados de Deus, nós éramos estranhos ao reino de Deus, agora com aqueles que em Cristo foram ressuscitados, foram transformados, nós passamos de alienados de Deus, de caídos, de mortos, para cidadãos do reino de Deus, e agora nós somos membros do corpo de Cristo. Nós nos tornamos agora estranhos ao mundo, peregrinos ao mundo, mas agora conhecidos por Deus, partes da sua igreja, parte do seu corpo. Em terceiro, este comando, meus irmãos, lida com o relacionamento do crente na cultura em que ele vive. Enquanto aqueles cristãos em Éfeso viviam como pagãos, gentios, os seus contemporâneos ali, eles também viviam desta maneira. Isso, quando eles agora então foram alcançados pelo Evangelho, foram transformados pelo Evangelho, aqueles que vivem agora como eles viviam, começam então a persegui-los. E os crentes de Éfeso, meus irmãos, enfrentaram muita perseguição, assim como os crentes de Tessalônica, assim como os crentes da região da Capadócia, da região da Ásia, para quem Pedro escreve as suas cartas. Por causa da nova vida, por causa de sua conversão, aqueles crentes passaram a ser perseguidos, porque eles não mais concordavam com aquela forma de vida, porque eles não mais concordavam com a cultura da sua época, porque eles não mais viviam como os ímpios viviam. Eles eram pressionados de todos os lados, eles eram pressionados a viverem como eles costumavam a viver antes. E Paulo faz aqui mais do que um simples ordenar que os seus leitores parem de viver como ímpios,
ele ordena que eles não se comportem mais como os gentios, porque aquela cultura ameaçava influenciá-los. Aquela cultura, meus irmãos, ameaçava a eles a viverem como antes, e não é diferente dos nossos dias, queridos irmãos, porque nós vivemos em um mundo caído, em uma cultura caída, em uma cultura envolta ao pecado, tomada pelo pecado, apodrecida pelo pecado, e todos os dias, meus irmãos, nós somos influenciados pela cultura a vivermos como nós vivíamos antes. Todos os dias nós somos influenciados por este mundo, meus irmãos, a vivermos, a buscarmos aquilo que traz prazer ao nosso corpo, ao nosso coração, à nossa carne, que agrada a este mundo caído. Tudo o que acontece neste mundo, tudo que é apresentado neste mundo, meus irmãos, é um bombardeio contra os crentes, é uma forma de tirar os crentes do caminho do Senhor para levá-los de volta para o mundo. Os nossos jovens são influenciados hoje pelos tais influenciadores digitais. A forma dos nossos jovens se vestir, a forma dos nossos jovens falar, a forma dos nossos jovens viver, tem uma influência mundana. Por quê? Porque o mundo, a cultura caída tentam tragá-los. Os homens, as mulheres, meus irmãos, são influenciadas por mulheres ímpias, por mulheres que vivem para os prazeres deste mundo, e a sua forma de vestir, a sua forma de se relacionar, a sua forma a vaidade que muitas vezes tem com o corpo, uma vaidade que vai além daquilo que é normal, se dá por causa da influência da cultura deste mundo. Ter vaidade, meus irmãos, ser cuidadosa com o corpo não é um problema. O problema é quando isso vira um ídolo no coração das pessoas. É quando a busca pelo corpo perfeito, pela aparência perfeita, se torna um ídolo. E aí, meus irmãos, isso passou a ser um problema. Cuidar do corpo, cuidar do cabelo, cuidar da aparência, cuidar da pele, não é um problema. O problema é isso ser um ídolo no seu coração. E é isso que o mundo apresenta. As propagandas, as mídias digitais, elas sempre tendem a mostrar para as mulheres: olha, este é o corpo perfeito, esta é a vida perfeita, busque isso. É mostrar para os jovens: olha, este é o corpo perfeito, esta é a vida que você vai sentir prazer constante e intenso, busque isso. É mostrar aos homens: olha, o seu carro não está tão bom assim, você precisa de um carro novo, você precisa de um carro melhor, você precisa disso, precisa daquilo. É uma cultura de consumo, é uma cultura de prazer, é um hedonismo muito grande que nós vivemos nos nossos dias. E aí, tudo isso tende a fazer com que os crentes, meus irmãos, se entreguem a esta cultura. O mundo nos influencia constantemente. O mundo influencia muitos crentes, muitas igrejas. Muitas igrejas, por causa da influência da cultura, por causa da influência do mundo, eles começam a proporcionar aos seus jovens, proporcionar aos membros realidades que lhes dão prazer semelhante aos prazeres que as pessoas que estão no mundo estão tendo. E aí então eles começam a fazer o tal do louvorzão, a parede preta, as luzes coloridas, são os shows gospel, são os cultos, é o entretenimento dentro da igreja. Simplesmente por quê? Porque eles querem segurar os jovens, porque eles querem segurar as pessoas dentro da igreja. Mas, meus irmãos, o que mantém uma pessoa dentro da igreja não é entretenimento, porque entretenimento acaba. As pessoas não são tão criativas assim para todo o tempo, constantemente, estarem criando coisas novas para manter as pessoas presas dentro da igreja.
O que mantém alguém firme dentro da igreja, servindo ao Senhor com alegria e com amor, é o Evangelho. Se a mensagem da cruz não nos transforma ao ponto de nós querermos estar na presença do Senhor constantemente, nada mais vai fazer isso. Nós teremos dentro da igreja crentes vazios, crentes ocos, crentes que não têm nenhuma substância, que no primeiro sinal de perigo já está pulando do barco, está dizendo assim: olha, essa vida não é para mim. Não é para mim porque eu não vim para a igreja para sofrer, eu vim para a igreja para ser feliz, porque afinal de contas, o que eu quero é ser feliz. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus não nos chamou para sermos felizes. O Senhor Jesus nos chamou para sermos fiéis e tementes a Ele, para descansarmos nele, para nos alegrarmos nele, não para experimentarmos a felicidade deste mundo, mas para experimentarmos uma realidade que o mundo não pode oferecer. Aquela fala que as pessoas têm, eu mereço ser feliz, é uma frase muito perigosa, porque por causa desta frase os relacionamentos são desfeitos. Quando alguém casa, ela diz assim: eu estou casando porque eu quero ser feliz, e esse é o grande problema, porque nós não casamos para ser felizes, mas para fazer o outro feliz, para um cuidar do outro. E queridos irmãos, o mundo quer essa felicidade barata, essa felicidade que é como o vento, essa felicidade que é uma vaidade que não dura muito tempo. O cristianismo sugere que nós cortemos todos os vínculos com a cultura, que nós transformemos aqueles que estão à nossa volta com a vida nova que nós temos, com o poder do Evangelho. Não pode ser o contrário, meus irmãos. Nós não podemos ser aqueles que são influenciados pelo mundo. O mundo não pode influenciar os crentes, muito pelo contrário, quem tem que influenciar aqui os crentes têm que influenciar o mundo. Os crentes têm que influenciar aqueles que estão à sua volta, com a sua forma de vida, com a sua santidade, com a sua piedade, com o seu temor, com o seu amor para com Deus e para com aqueles que estão ao seu redor. Nós somos aqueles que influenciam a cultura, não aqueles que são influenciados pela cultura. A pressão do mundo é contrária à vontade de Deus. E por isso o mundo deve ser rejeitado pelo crente, para que então ele possa andar do modo digno do Evangelho. Paulo também sustenta que a conduta moral dos homens é um resultado dos seus processos mentais. O pensamento dominante aqui, como nós encontramos em outros lugares em Efésios, é que a doutrina determina a conduta. O que cremos afeta como nós nos comportamos, meus irmãos. Aquilo que cremos dita as regras de como nós nos comportamos. E quando Paulo então fala dos pagãos aqui, ele chama a atenção à vaidade dos seus próprios pensamentos, e ele acrescenta que eles estão obscurecidos de entendimento. Eles estão alienados de Deus, eles são ignorantes a tudo aquilo que diz respeito a Deus. As mentes dessas pessoas são mentes vazias, o entendimento é obscurecido, eles são ignorantes. Mas em contraste a eles, os crentes, eles tinham aprendido a Cristo, eles tinham ouvido acerca de Jesus. Nós vamos ver um pouquinho mais daqui a pouco o que significa isso. E por isso então, meus irmãos, nós percebemos aqui que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso pensamento, a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos, não pode ser como o mundo é. Nós não somos mais do mundo. Nós fomos comprados por um alto preço. O Senhor Jesus deu o sangue dele na cruz, ele morreu, ele foi esmagado, ele foi moído, não para que nós pudéssemos viver mais como antes,
mas para que nós pudéssemos ter agora uma nova vida. E Paulo então está dizendo aqui: não andeis também como andam os gentios. E como que os gentios andam aqui, meus irmãos? A declaração aqui do versículo 18 ao 19 descreve a maneira como eles andam, a maneira como eles vivem, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esta é a forma como os ímpios vivem. Eles vivem na futilidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, excluídos da vida de Deus. A conduta dos crentes de Éfeso, antes da conversão a Cristo Jesus, era assim também. A nossa conduta, antes de sermos salvos, era assim também. Paulo fala aqui, meus irmãos, da vaidade dos pensamentos. Vaidade aqui, quem já leu o livro de Eclesiastes, o autor do livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre vaidade. Vaidade é o mesmo que futilidade. Vaidade é algo vazio, é como uma bolha de sabão, você pega aquilo ali, não tem nada dentro, ela some na sua mão, é algo sem consistência. E aí Paulo está falando desta vaidade, desta futilidade, e ele está dizendo aqui que nós não podemos andar nesta vaidade, nesta futilidade de pensamentos, porque é assim que os gentios andam, é assim que aquelas pessoas andam, e nós não podemos confundir, meus irmãos, futilidade com estupidez. Esforços fúteis são esforços que não se materializam em algo que vale a pena. Paulo chamaria Platão, Aristóteles, Sócrates de estúpidos. Esses homens, meus irmãos, eram gentios de grande posição de intelecto. Esses homens eram homens brilhantes de mente. No entanto, as suas crenças, as suas filosofias, a sua compreensão da vida eram fúteis. Eram fúteis porque eles falharam em produzir algo de valor duradouro e eterno. Aquilo que eles produziram não traz peso de glória, como a palavra de Deus. E Paulo então está nos levando de volta aos próprios fundamentos do pensamento do homem, a premissa nas quais baseamos o nosso pensamento determinam quais são os resultados do nosso pensamento. Por exemplo, o descrente, como regra, aquele que não é o ímpio, ele pensa que a vida termina com a morte. Morreu, para muitos, já viram aquele ditado? Morreu, acabou. Mas o crente, ele vê que a verdadeira vida começa depois da morte. Nós não entendemos que a vida termina com a morte, mas que a vida começa com a morte. Por quê, pastor? Não entendi. Porque quando nós morremos, nós passamos a viver eternamente. Quando nós morremos, meus irmãos, nós passamos a viver para aquele plano primeiro de Deus. E aí, isso vai depender, a maneira como nós vamos viver a eternidade vai depender da maneira como nós vivemos hoje. Se hoje nós estamos em Cristo, nós vamos viver a eternidade como o plano inicial de Deus, de viverem para a presença de Deus, de alegrar-se nele eternamente. Nós vamos viver felizes para sempre na presença de Deus. Mas se hoje nós não vivemos para Deus, nós vamos viver eternamente sofrendo a ira e o juízo de Deus. O ímpio, ele não entende isso. Ele acha que a vida termina com a morte, mas nós pensamos diferente. Além disso, meus irmãos, o pensamento do crente é baseado na revelação das Escrituras, quando o pensamento do ímpio é baseado apenas na percepção subjetiva que ele tem da sua própria realidade. Não é de se admirar, portanto, que a mentalidade voltada para a carne seja
vastamente diferente da mentalidade voltada para o espírito. É por isso que a mente de um crente deve ser transformada. E aí Paulo diz que lá em Romanos capítulo 12, para nós termos uma mente transformada, uma mente renovada. E portanto a primeira coisa aqui, meus irmãos, é que nós não devemos andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos, que nós não podemos andar em uma vida fútil, pensamentos fúteis que não geram vida, que não geram esperança, que não geram relacionamento com Deus. Mas Paulo também identifica qual é a causa desta forma de pensar dos ímpios, e ele diz que eles pensam assim, versículo 18, porque eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive e pela dureza do seu coração. Após descrever então a condição mental dos ímpios, Paulo prossegue em revelar qual é a causa desta realidade que eles vivem. E então eles estão obscurecidos de entendimento. Os ímpios, eles pensam que eles entendem as coisas, mas eles rejeitam o verdadeiro conhecimento. Eles rejeitam o conhecimento que vem do alto. Muitos têm a filosofia, muitos têm os seus filósofos, mas essas filosofias, esses filósofos, esses pensamentos, essas compreensões mundanas, meus irmãos, na realidade mostram que essas pessoas estão em trevas. E o apóstolo diz que lá em Romanos 1, 22, que eles passando, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles pensam que são sábios, mas Paulo também dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz que Satanás, o diabo, cegou o entendimento deles. E aí então Paulo está dizendo aqui que eles estão alheios à vida de Deus, separados da vida de Deus, eles vivem sem esperança no mundo, eles adoram outros deuses, eles abandonaram o Deus vivo. E Paulo então afirma, meus irmãos, que os gentios eles vivem na ignorância. João Calvino, no início da sua obra Institutas da Religião Cristã, diz que certamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem conhece a Deus não é escravo da ignorância, assim como aqueles que não conhecem são. Ignorância aqui certamente não se refere à inteligência de alguém. Aquelas pessoas não eram ignorantes porque eles não tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas o conhecimento que eles tinham não era o conhecimento de Deus, não era o conhecimento que vinha do alto. Eles possuem aqui uma ignorância porque, tendo um conhecimento mundano, eles depositam a sua esperança neste conhecimento mundano. Eles podiam ter uma mente brilhante, mas quando essa mente brilhante era comparado com a realidade de Deus, aquilo que eles tinham de brilhante era apenas ignorância. Quando Paulo fala do endurecimento do coração, meus irmãos, ele aqui refere-se ao impacto que um coração endurecido pode gerar na mente de um homem caído. A dureza do coração impede que as pessoas vejam a realidade como ela é. A palavra grega que Paulo usa aqui para coração endurecido é poroses. Poros era uma pedra que era mais dura do que o mármore. E essa palavra também era usada na medicina para se referir ao calo ou uma formação óssea nas juntas. Quer dizer petrificar, tornar-se duro, tornar insensível. O termo chegou a ter o sentido de uma perda total da capacidade sensitiva. Então Paulo está dizendo assim, o coração deles estão obscurecidos, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus pela dureza do seu coração, ou seja, eles estão insensíveis. O ímpio, ele não tem sensibilidade nenhuma para com as coisas de Deus. O coração deles está cauterizado. O coração é como uma pedra. É por isso que em Ezequiel,
o Senhor diz que tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Por quê? Porque o coração do ímpio, meus irmãos, é uma pedra, é completamente endurecido, não há nenhuma sensibilidade para com as coisas de Deus, é um coração tão duro que não há lugar para Deus, nem para os valores morais de Deus. E essa é a realidade do pecado. O pecado petrifica as pessoas. Você já percebeu como o pecado age na vida de muitas pessoas, meus irmãos? No começo, quando uma pessoa começa a viver uma vida desregrada, ela sente uma certa vergonha daquilo que ela faz. Ela faz aquilo, mas ela fica meio acanhada de fazer. Mas conforme ela vai se sujando, se lambuzando nessa lama de pecado, conforme ela vai mergulhando cada vez mais e mais nesse abismo de perdidão, ela vai se tornando insensível. Ela passa a não se preocupar mais com o que os outros pensam, ela passa a não se preocupar mais com o que os outros falam, ela passa a não se preocupar mais com a opinião da sociedade ao seu redor, porque elas vão se entrando em um estado de decadência moral, de decadência humana cada vez mais e mais. Uma pessoa que começa a experimentar drogas e álcool, ela começa a beber e aquilo vai viciando. No começo ela se preocupa, mas depois ela passa a não se preocupar mais, e ela vai, e aí hoje em dia, queridos irmãos, as pessoas, elas vivem essas vidas imorais diante de todos. Hoje em dia, nós não vemos mais as pessoas preocupadas com o que os outros pensam quando elas estão pecando, quando nós vemos relacionamentos entre pessoas que não deveriam existir. Vocês já perceberam como isso está tão normal hoje? Hoje as pessoas não sentem mais vergonha da maneira como elas se relacionam, elas não sentem mais vergonha da imoralidade. A imoralidade se tornou algo tão natural, tão comum, que as pessoas simplesmente vivem isso. Não há repúdio contra a imoralidade nos nossos dias, e é isso que o pecado faz. O pecado cauteriza, o pecado cega, o pecado leva uma pessoa a não se sensibilizar mais com nada. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma policial rodoviária, falando de um acidente que ele foi para tratar numa rodovia, e chegou lá, tinha um senhor que foi atropelado, que o braço dele foi amputado, e ao redor daquela pessoa tinha um monte de gente assistindo aquilo ali, como se aquilo fosse algo normal, como se aquilo ali, meus irmãos, uma pessoa, um corpo humano ali, faltando partes nele, fosse algo normal de ficar assistindo. As pessoas perderam a sensibilidade, elas não se chocam mais com nada, elas não se chocam mais com o pecado, com a imoralidade, com a falta de amor, elas não se preocupam mais. E Paulo então está dizendo que essas pessoas assim, elas estão excluídas da vida de Deus, eles se tornaram insensíveis. E aí, meus irmãos, perdendo a sensibilidade, as pessoas perdem o controle. Elas começam a viver com uma predisposição para os prazeres. Ele não aceita disciplina. Uma pessoa entregue ao pecado, ela não aceita ser tratada, ela não aceita disciplina, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita nada. Ela simplesmente quer viver entregue ao pecado. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 3, versos de 1 a 4, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, profanos, sem afeição, irreconciliáveis, caluniadores, maldosos, sem domínio próprio, cruéis, odiadores do bem, traidores, imprudentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tais homens, meus irmãos, não são meramente
viciados por fortes paixões carnais, eles se envolvem ativamente na busca destas paixões. Eles não se envolvem em pecado, eles mergulham no pecado, eles buscam satisfação para os seus apetites carnais, para a sua imoralidade, para as suas paixões. Eles são gananciosos por prazer, pelo prazer carnal. Eles nunca se cansam disso. Eles são, diríamos, viciados na busca de satisfazer os seus desejos imorais. Esse é o retrato da sociedade contemporânea, meus irmãos. Esse é o retrato, essa é a imagem que está estampada nos outdoors, essa é a imagem que nós temos na palma das nossas mãos, nas redes sociais, essa é a imagem que apresenta nas televisões, nos programas de televisão. Nós vemos isso nas ruas, em cada canto da cidade, nós vemos a propaganda ao pecado sem nenhum pudor. A sociedade, o mundo que nos cerca está moralmente falido. Eles vivem desta forma, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Eles estão assim por causa da ignorância e por causa da dureza dos seus corações. E aí Paulo então continua dizendo nos versículos 20 a 21, que eles vivem de acordo, que os crentes, eles devem viver de acordo com o que eles aprenderam. Ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade. Somente até aí. Paulo começa aqui, meus irmãos, uma transição. Ele começa mostrando a decadência, e aí ele então passa para uma transição. Ele mostra que os crentes de Éfeso não aprenderam viver nesta decadência. Ele começa a mostrar aos crentes a obrigação que os crentes têm de resistir às pressões deste mundo caído. Paulo lembra os seus leitores de que ele está ensinando, e o que ele está ensinando não é algo novo, mas sim está reiterando aquilo que ele já ensinou, aquilo que esses crentes já aprenderam. Por isso que Paulo diz: olha, não foi assim que vocês aprenderam. Vocês não aprenderam a viver como os ímpios, vocês não aprenderam a viver como este mundo, vocês não aprenderam a viver como o mundo vive, vocês aprenderam outra coisa. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, a continuidade dos seus ensinamentos. E olha só, é importante a gente entender que ele fala aqui algo interessante, que ele fala assim: olha, não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele não fala, não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo, mas ele fala, não é assim que vocês aprenderam a Cristo. Aprender com Cristo, ou aprender a Cristo, meus irmãos, diz respeito a um relacionamento estreito, um relacionamento com Cristo, que a pessoa entende que Cristo é a substância do seu ensino, que Cristo é o seu mestre, que Cristo é o ambiente do ensino. Paulo, aqui, ele diz: olha, vocês não simplesmente aprenderam algo sobre alguém que não existe mais. Paulo não está mostrando que eles aprenderam uma realidade de alguém que ensinou, mas essa pessoa está no passado. Ele está dizendo: olha, vocês aprenderam a Cristo, daquele que está vivo, daquele que continua ensinando vocês, daquele que é a própria verdade, daquele que é a substância daquilo que vocês aprendem e entendem. Jesus, meus irmãos, além de ser o ensinador, além de ser o mestre, ele é o ensino. Mas ele não é apenas o ensino, ele é o conteúdo, ele é o ambiente. Uma das declarações mais tolas que nós já ouvimos hoje é: eu adoro a Cristo, mas eu não adoro a doutrina. Ou eu não adoro a teologia, eu não gosto da teologia. Eu amo a Cristo, mas eu detesto teologia. Queridos irmãos, Jesus, esse tipo de pensamento nunca seria tolerado por Paulo. Como que alguém pode aprender sobre Cristo? Como que alguém pode aprender a Cristo sem aprender aquilo que ele ensina, sem aprender aquilo que ele diz?
Ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes ordeno. Jesus não é apenas um professor, meus irmãos. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir a Jesus com fé é sair da morte para a vida, da condenação para a justificação, do pecado para a santificação, da ignorância para a sabedoria. Nós não podemos ir a Jesus em fé sem mudar o pensamento. E é disso que trata o verdadeiro arrependimento, meus irmãos. O verdadeiro arrependimento significa mudança de alvo, mudança de caminho. E por isso Paulo fala lá em Romanos de uma mente renovada. Paulo fala que nós precisamos ter uma mente renovada. Por quê? Porque nós não podemos aprender a Cristo sem ter uma mente renovada. Nós não podemos aprender a Cristo sem ter um novo nascimento. Nós não podemos ir a Jesus se os nossos pensamentos não forem mudados. Nós não podemos viver como crentes, meus irmãos, se os nossos pensamentos forem mundanos, se os nossos pensamentos são iguais aos pensamentos dos ímpios. A forma de vida que Paulo estabelece como padrão de Deus para os cristãos não deveria surpreender nenhum crente, por mais radical que seja. E aqui Paulo está mostrando algo que é radical, meus irmãos. Paulo está mostrando: olha, ser crente é ser radical, é uma transformação radical de vida. Os versículos 22 a 24 então dão uma resposta, mostrando que aprender a Cristo é compreender a nova criação, é compreender esta nova vida. E aí então ele diz, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Nos primeiros versículos de Efésios 2, Paulo escreveu que os descrentes, eles estão sujeitos ao mundo, que os gentios estão sujeitos ao mundo, à carne e ao diabo. Na maioria dos casos, meus irmãos, o diabo exerce o controle sobre os homens perdidos por meio da pressão externa do mundo e das inclinações externas correspondentes à sua carne. Aqui, Paulo, em Efésios 17 a 19, Paulo instruiu os cristãos a afastarem das influências corruptas do mundo. Agora, nos versículos 22 a 24, Paulo se volta para o assunto da carne, mostrando que, no que diz respeito à carne, no que diz respeito ao mundo, nós devemos nos despir do velho homem. Aqui ele apresenta um contraste entre dois homens, um velho homem e um novo homem, um homem segundo a carne e um homem segundo Deus. O velho homem era dominado por suas paixões descontroladas. O novo homem foi criado em justiça e santidade. O desejo do velho homem era engano. A justiça do novo é a verdade. O pagão, o ímpio, ele se corrompe por causa da futilidade da sua mente. O crente se renova por causa da renovação da sua mente. Tornar-se crente, meus irmãos, então envolve tirar as vestes velhas, as vestes de morte, e vestir-se de roupagens de vida. Nós já nos despimos da velha natureza, nós já nos despimos do velho homem. E aí Paulo então está dizendo, no sentido quanto ao trato passado, no sentido quanto a isso, tudo que ele falou aqui anteriormente, como o ímpio vivia, vocês já se despiram disso. Vocês já se despiram do velho homem, da velha natureza, do velho Adão, daquele homem que é corrupto, daquele homem que busca saciar os desejos do seu próprio coração, que busca viver em desobediência a Deus constantemente. Vocês já se despiram disto. E agora vocês se revestiram de um novo homem, de um novo entendimento, de uma nova vida, de uma nova realidade. Em Cristo vocês foram vivificados. E aí então no versículo 23 ele diz: vos renoveis no espírito do vosso entendimento.
Nosso entendimento precisa renovar, meus irmãos. A nossa mente precisa renovar. A velha natureza precisa ser abandonada constantemente. Nós precisamos nos revestir de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, tudo aquilo que os ímpios não são. Esta é a realidade que nós precisamos viver. Esta é a realidade que Paulo está nos mostrando. Ser crente não é simplesmente frequentar a igreja, ser crente não é dar dízimo, ser crente não é participar das programações da igreja, não é estar envolvido no jantar, no almoço. Ser crente, meus irmãos, requer uma mudança radical de vida. Cortar os vínculos com o mundo, abandonar constantemente aquilo que não agrada a Deus e revestir-se de uma nova natureza, de um novo homem, de novos pensamentos e de uma nova realidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê forças, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver assim dia após dia, para que nós possamos viver uma nova vida, uma nova natureza, que nós possamos viver como crentes transformados em Cristo Jesus. Que isso seja uma realidade não apenas interna, não apenas do nosso espírito, mas que essa realidade interna seja vista visivelmente de modo externo. E aí Paulo vai falar disso no próximo texto, na próxima perícope. No nosso modo de falar, no nosso modo de nos relacionar, no nosso modo de nos vestir, no nosso modo de nos comportarmos na sociedade. Tudo isso deve refletir que nós agora somos nova criatura. Que Deus nos abençoe.